Bom dia a todos. Então, vamos dar início ao evento. Eu convido o Gus para fazer a abertura. Bom dia, pessoal, tudo bem? Em primeiro lugar, agradecer a todos que estão aqui com a gente hoje, nessa manhã. Muito obrigado. Vocês já nos conhecem, mas só para relembrar, o GFI é uma organização sem fins lucrativos que trabalha para o desenvolvimento do setor de proteínas alternativas. Meu nome é Gustavo Guadagnini, eu sou o presidente do GFI aqui no Brasil, e nós estamos espalhados pelo mundo todo. A gente tem escritórios nos Estados Unidos, na Europa, Israel, Índia, Ásia-Pacífico, e a gente está fazendo esse trabalho em todo mundo do avanço das proteínas alternativas. Do nosso trabalho mundial, né, esse projeto Biomas, que nós vamos ver aqui hoje, é um dos mais queridinhos no mundo inteiro. É um projeto que começou no Brasil e, obviamente, tinha que começar no Brasil, porque as proteínas alternativas elas são trazidas para o mundo como uma solução de sustentabilidade. A gente está falando de uma tendência futura na variação das fontes de proteína, onde as pessoas continuam consumindo os produtos de origem animal, mas elas começam a ter outras opções, que são substitutos de origem vegetal, baseados em tecnologias de fermentação ou então no cultivo de células. E o Brasil, dentro desse contexto, tem o potencial de se tornar o maior produtor de proteínas alternativas no mundo. A gente tem tudo que precisa para liderar esse setor mundialmente. A gente tem a indústria mais forte do mundo, quando a gente está falando em agroindústria, em indústria de alimentos. Nós temos cadeias de distribuição para vender produto, inclusive refrigerado e congelado, para o mundo inteiro. Nós já somos uma grande potência nesse setor. E agora foi o capítulo onde a gente começou a olhar para a nossa biodiversidade. Além daquilo que é tradicional, além da soja, além daquilo que o mundo já faz muito bem, o Brasil tem a maior biodiversidade do planeta e tem as mentes necessárias para transformar essa biodiversidade em soluções que vão ser consumidas por essa indústria no mundo inteiro. A gente está falando de uma indústria que daqui a uns 20 anos pode chegar a $1 trilhão globalmente. Um dos maiores mercados, um dos maiores potenciais de desenvolvimento. E o Brasil tem um papel essencial para jogar dentro desse contexto do futuro. Eu quero agradecer muito a todos os pesquisadores, pesquisadoras que fizeram os seus projetos nesse setor. De tudo aquilo que a gente faz, esse é um dos nossos projetos mais amados, porque a gente realmente acredita que tem potencial demais para utilizar a biodiversidade brasileira, né? E com isso gerar uma nova camada de sustentabilidade. O mundo todo já fala da sustentabilidade que é você vender um produto de proteínas alternativas. Mas agora a gente tem a possibilidade de trazer um produto, né, que além de ser sustentável, ele vai agregar valor numa economia que mantém a floresta em pé, ele vai também ajudar a rentabilizar as comunidades produtoras desses alimentos da floresta que são locais do Brasil. Então a gente agrega uma nova camada de sustentabilidade naquilo que já era muito bom, está ficando melhor. Eu não vou poder participar de todo o Pitch Day aí hoje com vocês, porque eu estou em Brasília, uma série de reuniões sobre o futuro do nosso setor. Eu quero dizer que a gente conversou sobre esse projeto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, conversou sobre esse lugar que a gente vai. Esse é o projeto que todo mundo mais gosta do GFI com ciúmes, mas a gente... Alô? Sem querer deixar as outras áreas com ciúmes, mas esse projeto é o que todo mundo gosta muito. Eu quero terminar lembrando que o GFI, né, é uma organização que é financiada por filantropia, então a gente ficou muito orgulhoso de ter conseguido os recursos para fazer esses editais de pesquisa e queremos levar ainda mais longe. Se tiver alguém aqui dentro que possa nos conectar com outras redes de filantropia e tornar esse projeto cada vez maior, cada vez mais robusto, a gente também agradece o apoio. Tudo que a gente faz do GFI é terceiro setor, é de graça, é um trabalho que a gente quer levar para a sociedade e para distribuir da maneira que for mais certa. Então, quero agradecer demais vocês, cientistas, vocês pesquisadores, pesquisadoras que estão fazendo esse projeto. São as pessoas que vão colocar o Brasil num novo patamar de ação dentro da indústria de proteínas alternativas global. Vocês vão mostrar que do Brasil vão vir alguns dos ingredientes mais interessantes, mais tecnológicos e capazes de mudar a maneira como a gente olha para os produtos, a qualidade dos produtos, o impacto socioambiental dos produtos, inclusive as questões de preço, de mercado e de valorização desses produtos internacionalmente. Então, desejo a todos hoje um excelente evento, um excelente workshop e finalizo agradecendo muito ao trabalho da Luciana, que tem coordenado esse projeto todo com muito carinho e fez um excelente
excelente trabalho nos últimos anos. Gente, muito obrigado, muito sucesso para vocês. Fica o recado para a indústria de que esses projetos que a gente vai apresentar agora, eles precisam ganhar o mundo, eles precisam ser cada vez maiores. Então, olhem para isso com muito carinho, com muita atenção, porque aqui tem coisa boa, tem coisa de qualidade. Obrigado e sejam todos bem-vindos em nome do GFI. Obrigada, Gus. Quero também agradecer, né, o Gus por todo esse apoio que ele tem nos dado no desenvolvimento desse projeto e que, sem dúvida, sem a liderança do Gus, a gente não teria chegado até aqui. Então, Gus, muito obrigada. Vamos dar continuidade. Então, só reforçando, né, que o GFI, ele trabalha de forma sinérgica e integrada nessas 3 áreas, né, de ciência e tecnologias, políticas públicas e engajamento corporativo, para promover a inovação na cadeia de produção de alimentos, com foco nas proteínas vegetais cultivadas e obtidas por fermentação. E justamente com este papel de promover a inovação, nós estruturamos este evento, né, esse Pitch Day, com o intuito de avançarmos no desenvolvimento de ingredientes sustentáveis para o mercado de produtos plant-based e para a geração de novos negócios. Então, nossos pesquisadores, que aqui estão, apresentarão, por meio de pitches, os principais achados em suas pesquisas, envolvendo as espécies nativas do bioma Amazônia e Cerrado, e também falarão de quais são os próximos passos, né, para transformar essas pesquisas em novos negócios. Assim, eu quero apresentar nossa agenda de hoje. Por favor, o próximo slide. Então, a Luciana, que é a coordenadora deste programa, fará a apresentação do programa. A Ana Carolina, que é a nossa gerente de desenvolvimento, falará sobre o papel da filantropia para o avanço da pesquisa. O Guilherme, que é nosso especialista em inovação, vai falar como manifestar o interesse por algum dos projetos aqui apresentados, e aí, então, chegaremos ao ponto de maior destaque do nosso evento, que são as apresentações dos pitches, né? Então, nós teremos cinco apresentações feitas pelos pesquisadores, envolvendo, então, as espécies de baru, babaçu, cupuaçu, guaraná e macaúba. Seguiremos para o final com uma sessão de perguntas, e aproveito para solicitar que as perguntas sejam feitas pela ferramenta de Q&A, disponível na barra inferior da tela, e não pelo chat, tá? Então, usar a ferramenta do Q&A para fazer as perguntas. Convido a todos para ficarem conosco até o final, e pretendemos encerrar em torno das 12 horas. Então, para dar continuidade, eu convido a Luciana para apresentar o programa Biomas. Bom evento a todos. Obrigada, Cris. Bom dia a todos. Também gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Eu sou a Luciana, sou coordenadora do programa Biomas. Pode passar o slide, por favor? Pode passar mais um. Então, hoje é um dia muito especial para a gente, né? É o fechamento de um ciclo, e nesses momentos eu acho que é importante a gente voltar um pouquinho na história, lembrar lá do início como tudo começou, né? Do porquê que nós estamos aqui hoje. Então, como vocês sabem, os 5 projetos que vocês irão ver hoje, os resultados, eles fazem parte do programa Biomas, né? Um programa que o GFI Brasil criou. E a gente quer entender, então, por quê, né? Por que a gente, aqui do GFI Brasil, a gente criou esse programa? Então, tudo começou com uma pesquisa do GFI, né? A gente realizou para entender quais seriam os maiores desafios para o avanço do mercado de proteínas alternativas, né? Os desafios do mercado brasileiro. E, por incrível que pareça, 84% dos entrevistados nos disseram que era urgente o desenvolvimento de ingredientes nacionais para o avanço desse mercado. Então, pode passar o próximo slide, por favor? Ingredientes nacionais, né, mas que atendam aos principais desafios tecnológicos do setor, que é a questão de textura, questão de sabor, experiência de consumo, nutrição, apelo clean label e, por último e não menos importante, o custo. Então, ingredientes nacionais
que venham atender a esses desafios tecnológicos. Próximo slide. E aí, quando a gente olha para o Brasil, né, o país com a maior biodiversidade do mundo, com 6 biomas terrestres, essa conta não fecha, né? Então, como que a gente não tem ingredientes nacionais, sendo que a gente tem tudo aqui para desenvolver esses ingredientes? Então, com certeza, esses ingredientes, eles estão aqui, escondidos, né, dentro dessa riqueza que é a nossa biodiversidade. Próximo slide, por favor. Então, para descobrir isso, não há outro caminho. O caminho, ele começa com pesquisa. Então, por isso, o GFI Brasil criou o programa Biomas, que é o programa de financiamento a pesquisas que buscam desenvolver esses ingredientes, né, a partir das espécies nativas da nossa biodiversidade, ingredientes que venham atender os desafios tecnológicos do setor, para serem aplicados, então, aos produtos e tornar esses produtos plant-based mais apetitosos, mais nutritivos e sustentáveis. E como o Gus disse, né, com esse plus que o Brasil pode trazer, a identidade desses produtos com a cara do Brasil, com a nossa biodiversidade. Pode passar para o próximo. E esses, né, são os 6 primeiros pesquisadores que aceitaram esse desafio e, com excelência, né, executaram o seu trabalho junto às suas equipes. Então, eu aproveito aqui também para agradecê-los imensamente por essa parceria, parabenizá-los, né, dar o parabéns a eles, a toda a equipe envolvida nesse projeto, por todo o esforço e dedicação que eles deram para esse projeto. Então, a história das proteínas alternativas, ela é relativamente recente no Brasil, já a nossa biodiversidade nasceu com o Brasil, então o casamento desses dois universos, que é a biodiversidade aplicada ao setor de proteínas alternativas, ele está começando agora, é bem recente, e com certeza esses 6 pesquisadores, eles estão escrevendo aí os primeiros capítulos dessa história. Então, a gente está aqui também para enaltecê-los e agradecer muito por essa parceria. E tudo isso só foi possível graças aos nossos doadores, aos nossos generosos doadores. Nós já estamos na 3ª edição desse programa, então totalizando aí um número de 20 projetos, que em breve vocês também terão acesso a esses resultados dos outros projetos que estão por vir. E a gente sabe que tem muita coisa boa vindo por aí, muita coisa ainda a ser desvendada, a ser estudada. A gente começou com o bioma Amazônia Cerrado, só com algumas espécies dentro desses biomas. A gente sabe que tem muito mais espécies, muitos outros biomas para serem estudados e explorados. Então, a gente quer que esse programa cresça cada vez mais. Mas para falar melhor sobre esse universo da filantropia, de como que isso movimenta o nosso trabalho, e também pode impulsionar as pesquisas, eu convido a Carol, a nossa gerente de desenvolvimento. É com você, Carol. Obrigada, Lu. Bom dia a todos. Obrigada pela presença. Eu sou Ana Carolina, sou gerente de desenvolvimento do GFI. Estou muito feliz por estar aqui hoje. Hoje, como a gente já foi falado aqui, é um marco para o GFI Brasil. Convido vocês a não só conhecer os resultados da primeira fase do programa Biomas, mas também a celebrar essa conquista com a gente. Esse programa nasceu através do apoio da Climate and Land Use Alliance, da CLUA. Então, agradecer a generosa doação da CLUA, que permitiu com que a gente esteja aqui hoje, e agradecer todo o apoio também durante o projeto. Esse foi um projeto que nasceu, como a Lu disse, para atender uma demanda do mercado, então, para desenvolver soluções nacionais para o setor de proteínas alternativas, mas ele vai além, né? Ele tem potencial de incrementar a renda de comunidades locais, que vão ser os fornecedores dessas matérias, tem potencial de proteger a floresta em pé, já que a gente está agregando valor a esses produtos da nossa biodiversidade, e fez com que a gente conhecesse esses pesquisadores, com que a gente aprendesse muito sobre essas espécies, conhecesse um pouco mais a realidade das comunidades locais. Então, já trouxe muitos benefícios para a gente. Hoje é um dia de alegria aqui para o GFI Brasil. Pode passar, Mari, por favor. O Brasil é um país incrível, né? A gente, segundo o IBGE, a gente é o 5º maior país do mundo em área. Estamos em 6º no ranking de país mais populoso. 20% da biodiversidade mundial está aqui dentro da nossa casa, dentro do nosso país. Nós somos hoje grandes exportadores e produtores e exportadores de grãos, então soja, milho, não só grãos, mas também etanol, algodão, carne.
Como o Gus falou, a gente tem aqui no Brasil pesquisadores incríveis como esses, que a gente vai conhecer um pouco mais agora, daqui para frente. A gente tem instituições de pesquisa, universidades de ponta, a gente tem tudo aqui no Brasil para se tornar uma potência, para liderar o setor de proteínas alternativas. Mas aqui a gente também tem alguns desafios. Segundo o WRI, a gente ocupa a 7ª posição no ranking de países que mais emitem gases de efeito estufa. A gente voltou para o mapa da fome. Segundo a Rede Pensan, mais da metade da nossa população sofre algum grau de insegurança alimentar. Segundo o IBGE, em 2021, aqui no Brasil, a gente tinha mais gado do que gente. Então, a gente tinha 224, desculpa, não é mil, é milhões, tá? Tá errado aqui no slide, mas são 224 milhões de cabeças de gado versus 215 milhões de pessoas, o que significa que a gente tem capacidade de alimentar 224 milhões de animais que pesam meia tonelada cada um, mas a gente não consegue alimentar 215 milhões de pessoas, e a gente, né, segundo a Rede Pensan também, mais de 30% da nossa população não sabe, não tem certeza do que vai comer ou se vai ter acesso à próxima refeição, então estão realmente passando situação de fome. Então, está nas nossas mãos transformar o jeito como a gente faz comida. A gente sabe que a gente não vai mudar o hábito de 8 bilhões de pessoas, então a gente acredita que a gente consegue fazer essa comida permitindo que as pessoas mantenham seus mesmos hábitos, suas mesmas tradições, mas com comida feita de uma forma mais sustentável, mais segura, mais justa. E é para isso que o Jafai trabalha. A gente trabalha, então, realmente com 3 áreas programáticas, com as esferas políticas, privada e academia. E o Jafai, como uma organização do terceiro setor, serve realmente como um catalisador. Então, a gente avança essas transformações no sistema de produção de alimentos para que elas se tornem para que ele se torne mais seguro, mais justo e sustentável. Mas se não fosse pelo apoio dos nossos doadores, nada disso seria possível. Pode passar, por favor. Hoje, somos um time de 25 pessoas no Jafai Brasil, 25 pessoas que acordam todos os dias, que dedicam o seu tempo para essas transformações, para que a gente consiga criar meios de alimentar as pessoas sem acabar com o meio ambiente, para que a gente consiga mitigar os efeitos do atual sistema de produção de alimentos. Nenhuma dessas pessoas estaria aqui se não fosse a nossa comunidade de doadores por trás. Se não fosse a CLU, a gente também não estaria aqui hoje, a gente não conheceria os pesquisadores, a gente não teria desenvolvido essas soluções que vão ser apresentadas aqui hoje. Então, aproveito essa oportunidade para te convidar a fazer parte do nosso time. Ao fazer uma doação para o Jafai, você consegue garantir que a gente continue avançando, continue acelerando as transformações do sistema de produção de alimentos. A gente sabe que a gente já avançou bastante desde que o Jafai começou a trabalhar aqui no Brasil, a gente já entregou muitos recursos, a gente já avançou bastante a ciência, financiamos bastante pesquisadores, aceleramos o regulatório, ajudamos a criar novos produtos, mas a gente está só no começo, a gente tem ainda muito pela frente, e a gente precisa do apoio de todo mundo. E convido vocês também a apoiar esses projetos que vão ser apresentados aqui. A gente sabe que a gente já avançou um caminho, mas a gente tem muito ainda pela frente. Esses resultados, eles precisam de apoio, eles precisam de investimento, para que eles se tornem realmente produtos, ingredientes que atendam a demanda nacional e internacional. Então, eu te convido a apoiar o Jafai, apoiar esses resultados, e fazer parte do nosso time. Se você quer saber mais sobre como fazer parte do nosso time, como apoiar o Jafai, quais são os nossos desafios, eu estou à disposição. Vai ser um prazer conversar com você, vou deixar os meus contatos aqui no chat. E é isso, muito obrigada pela presença, eu estou muito feliz de estar aqui, espero que vocês gostem dos resultados das pesquisas, e vamos celebrar juntos essa grande conquista, a gente está só começando. Passo a palavra agora para o Gui, que vai conversar um pouco com vocês sobre como manifestar interesse nos projetos. Obrigada. Olá, pessoal, bom dia. Muito feliz de estar aqui com vocês. Lu, me escutam bem? Me dá um joinha aí, dá certinho? Ótimo. Pessoal, então, bom dia a todos. A gente vai falar um pouquinho agora sobre como que a gente vai fazer essa interação, né, dos projetos, das tecnologias que estão sendo desenvolvidas e com o mercado, né? Lembrando que a Lu já falou, né, esse projeto ele nasce de uma demanda do mercado, ele nasce de uma necessidade da indústria e, obviamente, o nosso objetivo, né, em incentivar tudo isso é levar essas soluções para a indústria, levar essas soluções para o mercado, para que a gente consiga não só ter esse impacto positivo no meio ambiente, mas que a gente consiga, né, gerar novas tecnologias brasileiras que sejam de maior qualidade e que tenham, né, um custo mais baixo no futuro, para que a gente consiga chegar, né, no consumidor com um produto com a maior saudabilidade e também
com um custo mais acessível, né, para que a gente consiga, né, ter mais pessoas se alimentando bem no Brasil. Pode passar, Lu, por favor? Bom, a gente está super feliz da gente estar finalizando essa primeira rodada e podendo trazer esses resultados para vocês. Então, essa também é a nossa primeira forma, né, de trazer essas tecnologias para vocês. O Pitch Day é a primeira etapa, né, desse processo de interação com o mercado. É um formato inicial que a gente pensou que poderia ser interessante. A gente traz esse conceito aí do mundo corporativo do pitch, mas lembrando a todos que ainda são pesquisas, tá? Então, quando vocês forem ver o formato do pitch, vocês vão ver que o modelo de negócio, né, não vai ser exatamente o que vocês estão acostumados a ver quando vocês estão interagindo com a startup, né? O gatilho ali de captação do investimento também vão ser os próximos passos para o desenvolvimento da pesquisa. Então, é uma adaptação que a gente está fazendo. Então, esse momento, né, vai ser a primeira interação em que vocês vão ter a apresentação de 7 minutos, né, de cada um deles, para vocês entenderem a base do projeto e entenderem se vocês podem ter interesse ou não em interagir com esse projeto. Quem poderá interagir com o projeto, pessoal? A gente pode trabalhar com indústrias, startups, investidores e fundos de filantropia. Guilherme, como que cada um de nós podemos interagir? Bom, vocês vão ver que a maioria dessas startups, né, essa rodada específica, ela foi um desenvolvimento da tecnologia, né, da base ali da tecnologia. Então, muitas delas ainda não vão estar prontas para licenciar. Então, a primeira forma de interação, tanto para as indústrias quanto para as startups e investidores, é a cooperação. Tá? Então, quando eu estou falando com cooperação, é cooperação de inteligência. Tá? Então, eles ainda precisam validar muitas coisas que são diferentes dentro da indústria do que há no laboratório. Então, essa interação, né, com a indústria, tanto de ingredientes quanto de manufatura, vai ser importante, né, para que eles consigam validar muita coisa. Escalonamento, teste de aplicação de ingredientes em produtos, testes sensoriais, testes de qualidade, otimização de processos, né? Então, toda essa parte de validação, né, desse ingrediente que está sendo desenvolvido e apresentado aqui para vocês, ele precisa dessa cooperação para a gente conseguir validar, né, que é um ingrediente que vai conseguir desempenhar, né, da forma que a gente está entendendo que ele está desempenhando em laboratório. Então, o apoio de vocês é muito importante, né, para que a gente consiga evoluir e seguir para próximas etapas da pesquisa. Para aquelas que já tiverem, né, no momento que é possível o licenciamento ou quando elas chegarem, né, nessa etapa de licenciamento, a nossa tecnologia também vai estar disponível aí para todas as empresas do setor que tiverem interesse, licenciarem e trazerem essa tecnologia para si, para a gente conseguir levá-la para o mercado, né, e conseguir levar ela para o consumidor final. As startups e os investidores, né, talvez com uma capacidade menor ali que a grande indústria, que a indústria de ingrediente vai poder ajudar na validar, mas mesmo processo, né? As startups elas também podem ajudar nesse processo de cooperação e de validação, né? E quando a tecnologia estiver pronta para licenciamento, ela também pode ser licenciada por uma startup ou, né, grupos de investidores que estão investindo em uma startup e quiserem trazer a tecnologia para ampliar o portfólio dessa startup. Também, né, estamos abertos dessa forma. E, por fim, a gente tem, né, a nossa relação com os fundos de filantropia, que é, né, o que a Ana acabou aí de apresentar para vocês. A gente, obviamente, os fundos que estiverem aí assistindo a gente, que tiverem interesse de financiar uma nova rodada, né, uma rodada começando do zero, né, a gente está aberto a conversar e ajudar vocês a construir essa rodada junto com a gente. Mas aqueles que estiverem interessados em pegar essa rodada que a gente já chegou no nível de maturidade interessante, já chegou, né, a ter validações relevantes e quiserem financiar uma segunda rodada para os pesquisadores terem mais tempo, né, para finalizarem essa validação, a gente também está aberto, né, essa validação, esse processo vai ser semelhante ali, né, às startups e indústrias, no sentido de a gente vai ter, né, aprofundamentos da tecnologia, depois a gente vai ter etapas de negociação, e se o fundo quiser puxar essa responsabilidade de gestão, né, do fundo, do recurso que está sendo investido para si, tudo bem, mas a gente também pode, né, trabalhar com essa gestão da doação de filantropia, né? Então a Ana também pode apoiar a gente com esse processo. Bom, pode passar, por favor, Lu? Para a gente conseguir trabalhar com vocês que tiverem interesse, quiserem cooperar, a gente vai, ao final dessa apresentação, compartilhar com vocês um formulário, né, que vai ser um formulário para vocês enviarem uma carta de manifestação de interesse. Dentro desse formulário, a gente vai ter perguntas básicas, tá, pessoal? Então, a gente vai trazer alguns dados de cadastro, então vocês vão colocar nome, e-mail, né, contato, o nome da empresa. Vocês vão trazer
quais são os projetos que vocês têm interesse, tá? Então, lembrando que vocês podem se interessar por um, por dois ou por todos os projetos, e vocês vão indicar quais são os projetos que querem interagir nesse formulário. E, por fim, vocês vão trazer uma justificativa do interesse, né, do porquê vocês querem interagir com essa tecnologia, né, com o potencial que vocês enxergam, né, de cooperação com essa tecnologia e a indústria de vocês. Então, é importante a gente destacar aqui, né, que, a princípio, nossas tecnologias elas serão abertas, né, para cooperação e, futuramente, licenciamento para todas as empresas do setor. Então, empresas de ingredientes, startups, indústria de manufatura, e a nossa prioridade é que essa negociação ela seja de título não exclusivo, né? Então, todo mundo tem a possibilidade de licenciar essa tecnologia, porque o nosso objetivo é conseguir evoluir o cenário, né? A gente quer que o setor inove e avance, né, numa velocidade rápida para a gente conseguir se tornar uma referência, né? O Brasil se tornar essa referência no setor. Acho que todo mundo falou um pouquinho de como o Brasil tem um potencial gigantesco, né? Acho que para dar ênfase nisso, uma prova é que a gente começou aí com 10 anos de atraso no mercado brasileiro, no setor de proteínas alternativas, e hoje a gente já exporta, né, a nossa tecnologia para mais de 30 países. Então, toda a infraestrutura e know-how que a gente já tem na área de alimentos conseguiu a gente evoluir, né, durante esses anos. E agora a gente traz, né, a gente está investindo em pesquisa, a gente está investindo em tecnologia para que a gente consiga evoluir ainda mais rápido, para que o Brasil se torne um exportador, né, desses ingredientes que são, né, dos nossos biomas. Porém, para aquelas indústrias que falarem, Gui, eu quero cooperar, eu tenho interesse de interagir, mas para a gente é crucial, né, que exista alguma contrapartida de exclusividade, né? Então, a gente está disposto a negociar a exclusividade temporária, né, para instituições que se manifestarem interesse nessa etapa agora dos projetos. Obviamente que a gente vai ter alguns critérios, né, de avaliação para não só liberar essa exclusividade temporária, mas também para a gente entender qual, né, vai ser a indústria que a gente vai poder trabalhar com essa exclusividade temporária, porque pode ser que mais de um de vocês tenha interesse na mesma tecnologia, né? Então, alguns desses critérios que a gente vai estar avaliando vão ser recurso intelectual, infraestrutura, né, atendimento de escopo do projeto, disponibilidade financeira, atendimento dos requisitos de política, né, tanto de políticas públicas, de políticas de propriedade intelectual, tanto do GFI Brasil, quanto dos NITs, né, que são associados às instituições de ciência e tecnologia que são parceiras, né, do GFI, que captaram esse recurso aí para desenvolver essas pesquisas e essas tecnologias que vão ser apresentadas para vocês agora, tá bom? Pode passar, Lu. Bom, assim que vocês, né, responderem esse formulário de carta de manifestação, a gente vai ter algumas etapas que vão se seguir, tá? Então, assim que vocês manifestarem esse interesse em interagir, né, com as tecnologias que vão ser apresentadas hoje aqui para vocês, a gente vai ter agendamento, né, de uma ou mais reunião para aprofundamento técnico, né? Então, o modelo de pitch é só para vocês despertarem esse interesse, 7 minutinhos não é tempo suficiente para a gente se aprofundar e trazer o detalhe da tecnologia, o potencial da tecnologia e todo o esforço e trabalho que esses cientistas estão, né, dedicando, né, durante todo esse tempo. Então, a gente vai, né, poder agendar reuniões ali para a gente poder falar ou discutir um pouquinho melhor sobre essas tecnologias, para vocês tirarem todas as dúvidas que vocês tiverem. A segunda etapa, né, aqueles que continuarem interessados e quiserem seguir em frente, né, trabalhando e cooperando com a tecnologia, a gente vai ter uma etapa de apresentação de proposta com detalhamento de interesse de parceria, né? Então, aqui vocês vão trazer as informações de, né, que recursos vocês podem, né, disponibilizar, como vocês podem ajudar, até onde, né, vocês podem ir cooperando, se vocês, né, querem cooperar, né, para uma tecnologia que vai, né, ser não exclusiva, se vocês vão querer essa tecnologia com exclusividade. E, né, depois que vocês apresentarem essa proposta, a gente também vai agendar uma ou mais reuniões para a gente começar a etapa de negociação, né, junto às entidades envolvidas, né? Existe, né, as nossas políticas aqui de propriedade intelectual, tanto do GFI quanto dos NITs dessas STTs que têm que ser cumpridas, né? Então a gente vai negociar ali para ver se, né, a forma com que vocês querem interagir, né, vão estar respeitando esses requisitos que são importantes para nós, e, né, finalizando essa negociação, dando tudo certo,
aí a gente já pode começar, né, o plano de trabalho que for criado aí por vocês junto, né, com esses pesquisadores, e aí a interação, né, vai ser mais entre vocês e eles, a gente vai acompanhando aqui de longe e torcendo para que tudo dê certo, para que a gente consiga levar essas tecnologias o mais rápido possível para o mercado. E bom, pessoal, de maneira geral, vai ser esse o nosso processo, né? A gente passou ele aqui de uma maneira mais geral para vocês, a gente pode, né, tirar dúvidas de vocês no final das apresentações, e a gente também fica à disposição caso algum de vocês tenha alguma dúvida mais específica, que talvez a gente tenha que elaborar um pouco melhor ou discutir um pouco melhor com vocês. Então, o time do GFI está à disposição para se encontrar depois com vocês, para responder por e-mail, por mensagem, né, da forma que for melhor para vocês, tá bom? Bom, então agora acho que chegou a hora do nosso grande momento, vamos começar os nossos pitches, e eu gostaria de convidar aqui a professora Mariana Egea para começar a apresentar o primeiro pitch do dia. Bom dia, tudo bom? Vou compartilhar aqui, aí vocês me dão um ok, por favor, se som, imagem, apresentação tá tudo certo. Ok, Posso iniciar, então? pode iniciar. Bom, um bom dia a todos, meu nome é Mariana e eu vou apresentar para vocês os resultados do nosso projeto Full Baru, novos ingredientes para o mercado plant-based. Bom, hoje eu venho convidar vocês a contribuir com a sustentabilidade do nosso planeta e ajudar a alimentar a população mundial, transformando resíduos provenientes da indústria de alimentos em hidrolisado proteico, fibra modificada e pigmento vermelho, todos ingredientes plant-based que atendam uma demanda de consumidor que requer saudabilidade e indulgência. Quem vem comigo nessa? Bom, a produção de alimentos precisa ser aumentada em mais de 60% para atender os 10 bilhões de pessoas até 2050. E mais de 50% desses consumidores desejam comer com prazer, estão preocupados com saudabilidade e com seu impacto no meio ambiente. Estratégias de preservação do bioma cerrado brasileiro estão fundamentadas também no uso agrossustentável e a partir do uso de matérias-primas pouco utilizadas ou conhecidas. Nesse sentido, emerge o Baru, que é pouco conhecido nacionalmente, mas mesmo assim já possui um mercado consumidor. Estima-se que entre 2022 e 2032, o mercado de Baru irá crescer 5 vezes, chegando a aproximadamente 50 milhões de dólares, sem considerar os atuais investimentos pesados que as agências de fomento têm feito para o desenvolvimento da cadeia de Baru. Quando essas 600 mil toneladas forem produzidas, será gerado aproximadamente 11 mil toneladas de resíduo do seu processamento para o beneficiamento da amêndoa de Baru, para consumo in natura ou para produção de produtos. Esse resíduo normalmente é desvalorizado e desperdiçado, sendo utilizado algumas vezes na alimentação animal ou na adubação do solo. O problema é que o percentual de geração de resíduos na utilização da amêndoa de Baru gira em torno de 95%, e é muito maior que outras indústrias de alimentos. Então, dessa forma, não basta somente pesquisar e divulgar o benefício nutricional e ambiental de aumentar o consumo da amêndoa de Baru, mas também encontrar soluções para utilizar esse resíduo, que normalmente é desvalorizado, e agregar valor a ele, até mesmo para que as cooperativas se sintam incentivadas a uma maior produção. Assim, a nossa solução propõe a utilização dos resíduos sólidos e da torta desengordurada em ingrediente proteico, fibroso e um corante vermelho de fonte microbiológica. Quanto à produção do hidrolisado proteico, com os investimentos obtidos até o momento, nós avançamos em obter o ingrediente de maneira eficiente, utilizando uma tecnologia própria, e que, como ingrediente seco, demonstrou alta atividade antioxidante e propriedades tecnológicas satisfatórias quanto à formação de gel, de emulsão, absorção de água e de óleo. Quanto à produção da fibra modificada, nós
avançamos em obter um ingrediente seco com alta estabilidade térmica, ou seja, pode ser utilizado em alimentos que passam por etapas de alta temperatura no processamento e que incrementa o valor nutricional quanto à fibra dietética, fibra alimentar, no produto final e também contribui com as características de emulsão do produto. Quanto à produção do pigmento vermelho a partir de micro-organismos, nós avançamos em otimizar o processo, escalar em bancada e demonstrar que, além de oferecer a cor vermelha, que é estável, a pHs ácidos e a temperatura de pasteurização, esse pigmento também contribui com um potencial antioxidante quando aplicado em produto alimentício. Bom, com o nosso hidrolisado e fibra modificada, nós almejamos contribuir com o mercado de análogos de carne, que em 10 anos estará valendo 74 bilhões de dólares, e também com o de pigmentos, que até 2028 chegará em torno de 2,8 bilhões de dólares. E hoje, nós viemos convidar vocês a fazer parte desse time e avançar ainda mais nos estudos e dividir com vocês as possíveis patentes de tecnologia ou de produto, assim como seus royalties. É importante salientar que, quanto aos concorrentes de mercado para esses ingredientes, os nossos ingredientes, eles se sobressaem sendo provenientes de matérias-primas nacionais, de tecnologias sustentáveis e com produção de ingredientes que concorrem, inclusive, com ingredientes que possuem grau de toxicidade, como acontece com o RED 40. Hoje, nós precisamos de um ou de vários parceiros que queiram investir financeiramente no avanço das pesquisas para a produção de hidrolisado proteico, fibra modificada e corante vermelho a partir de bioprocessos. Entre as etapas financiadas, nós precisamos ainda melhorar a caracterização desses ingredientes, aumentar a escala, né, fazer o scale-up e a avaliação diretamente com o mercado consumidor desses ingredientes, após aplicado em produtos. Ressalto que meu background me permite coordenar essa proposta, considerando que tenho mais de 10 anos de experiência desenvolvendo ingredientes e produtos com potencial funcional e que sejam sustentáveis pelo uso de matérias-primas desvalorizadas, e o nosso grupo tem trabalhado há mais de 4 anos na produção do pigmento e há mais de 6 anos com produção de hidrolisado. Além disso, compõe o time Dr. Lemes, que é um parceiro e cofundador da Bimpossible, e a doutora Galtério, que é fundadora e diretora executiva da Bimpossible. Bom, nós oferecemos aos possíveis parceiros uma parcela negociável das tecnologias desenvolvidas por um investimento de R$600 mil, que é considerado um investimento baixo, considerando que o risco já foi bem diminuído. Eu agradeço aqui aos parceiros financiadores, a GFI Brasil, pelo programa Biomas e o IF Goiano, e estou aberta para perguntas. Obrigada. Obrigada, professora Mariana. As perguntas a gente vai guardar para o final. E agora eu convido ao pesquisador Neji para fazer a sua apresentação. Ok. Luciana, obrigado por essa oportunidade de apresentar o trabalho. Vou conversar agora, então. Primeiro, deixa eu colocar o compartilhamento, né? Tudo certo, pode começar. Então, vamos conversar um pouco sobre o projeto de pesquisa que realizamos aqui na Embrapa Agroindústria Tropical, também com participação de alunos do curso de pós-graduação e bolsistas da Universidade Federal do Ceará. E a gente deseja que todos aproveitem o produto desenvolvido, que é um ingrediente rico em fibra alimentar, e ele é obtido de um coproduto do processamento da amêndoa de babaçu. Então, é um projeto no qual nós desenvolvemos um ingrediente rico em fibra. Tá? Ele atende a uma demanda das indústrias relacionada com a necessidade de ingredientes com funcionalidade, tanto tecnológica quanto nutricional. Também, esse ingrediente atende
aqueles apelos que normalmente as indústrias têm de lançar novos produtos, utilizar novos ingredientes e muitas vezes também demonstrar de que elas participam, através de sua cadeia produtiva, da sustentabilidade social e sustentabilidade ambiental, já que, no caso de produtos da região do bioma amazônico, eles trazem muitas vezes condições de produção ou de obtenção que atendem à necessidade, inclusive diferenciando da questão de produção que é degradante ao ambiente. No caso, o babaçu, ele faz parte de uma cadeia produtiva que é extrativista, mas no sentido de manter as florestas, de manter o meio ambiente e fazer toda uma questão de obtenção do coco babaçu, a extração da amêndoa e seu processamento. Também é um ingrediente de procedência nacional. Ou seja, a solução que a gente propõe para todos, em termos desse processo, é a utilização do ingrediente rico em fibra, obtido da amêndoa do coco babaçu. Tá? Traz as vantagens tecnológicas de uma alta absorção de água, evitando problemas de cinéreses, ou então evitando perdas de peso durante o seu processamento ou a sua preparação, e também uma vantagem nutricional, que é aumentar o teor de fibra alimentar na formulação dos produtos na qual o ingrediente é utilizado. O processo desenvolvido, então, ele considera de que nós já temos uma cadeia de extrativismo do coco babaçu, e nesse extrativismo, fazendo a obtenção, depois do trabalho das quebradeiras de coco de obtenção da amêndoa, tem a possibilidade de preparar produtos análogos a produtos cárneos. No caso, triturando a amêndoa babaçu em água e obtendo um extrato vegetal, permite a produção de uma bebida vegetal, que é um análogo ao leite, e permite também um análogo ao queijo. Só que nesse processo ocorre um descarte de uma quantidade de resíduos que participa mais ou menos do total de amêndoa utilizada, em torno de 40% do peso de matéria-prima seria um descarte, que seria um resíduo, que nós identificamos que é rico em fibras. Então, esse resíduo que nós utilizamos como um coproduto de processamento, nós aplicamos a ele etapas de extração, padronização, tratamento térmico, secagem, embalagem, para obter um ingrediente desidratado rico em fibra alimentar e que possa ser usado como ingrediente na produção de alimentos análogos, produtos plant-based. Para esse ingrediente, na nossa pesquisa, além das condições de processo, que eu comentei com vocês aqui, não entro em detalhes pelo tempo, nós aplicamos também testes de estabilidade na estocagem desse ingrediente, garantindo vida de prateleira de pelo menos 6 meses, e também fizemos testes de aplicação em produtos plant-based. No caso, os produtos que nós testamos foram análogo de hambúrguer e também análogo de mortadela. As proporções testadas foram em faixas de 6, 12, 18 e 24% de fibra de babaçu hidratada aplicada às formulações. E nós observamos que, até teores de 18%, nós obtemos uma boa aplicação, uma boa propriedade tecnológica de utilização, de absorção de água na formulação e também uma aceitação sensorial bastante boa das formulações, com notas sensoriais entre bom e muito bom. Tá? Desses casos, então, temos o ingrediente tendo a capacidade de auxiliar na formulação com relação à capacidade de retenção de água e também com o enriquecimento da formulação com fibras, o que, dentro do que nós chamamos da legislação de rotulagem nutricional, ela permite às empresas utilizar um claim de ser um produto nutricionalmente com alto conteúdo de fibra alimentar, tanto para o análogo de hambúrguer quanto para o análogo de mortadela, podemos colocar isso. Por quê? No caso do análogo de hambúrguer, uma porção alimentar de 115 gramas vai conter 14,6% de fibra alimentar, que vai corresponder a 56% do valor diário recomendado. Esses são dados que estão na legislação de rotulagem nutricional e que são requisitos para utilizar
o conceito ou o claim de alto conteúdo em fibras. No caso para hambúrguer, são essas condições. No caso da porção de mortadela, que pela legislação é de 60 gramas, ela, nessa formulação com 18% de fibra de babaçu, ela vai apresentar um teor de 5,4 gramas de fibra alimentar total, que vai corresponder a 21% do valor diário recomendado, de acordo com a legislação. Portanto, pode utilizar o claim de alto conteúdo em fibra. Então, nós temos o processo, temos a condição de estabilidade do ingrediente na estocagem e temos a aplicação em duas formulações de produtos plant-based. Tá? O desenvolvimento dessa cadeia, o desenvolvimento desses processos, implantando economicamente em agroindústrias, eles vão permitir impactos de desenvolvimento social para as agroindústrias e para as comunidades extrativistas do coco babaçu, aumentando a quantidade de produtos das agroindústrias de quebradeira de coco e também pela agregação de valor ao processamento do coco babaçu. E nós sabemos que essa agregação de valor se dá por ser uma característica de diversificação de produtos, de ampliação de sustentabilidade econômica, e muitas vezes nós consideramos também que nessas comunidades, conforme eles vão aprendendo a desenvolver novos produtos, eles aumentam o seu nível de conhecimento e aumentam também a sua própria sustentabilidade. Os concorrentes desse ingrediente rico em fibras, eles seriam ingredientes já utilizados por empresas industriais, que seriam a fibra de bambu, a fibra de caju, ou mesmo o psyllium. No caso da fibra de bambu e psyllium, são ingredientes importados, enquanto que a fibra de caju ainda é um ingrediente em desenvolvimento no Nordeste, mas ainda sem uma aplicação comercial ou uma cadeia econômica. O ingrediente de fibra de babaçu, ele concorre em igualdade com relação à propriedade tecnológica de capacidade de retenção de água, com a fibra de bambu e de caju, porque ela apresenta a mesma capacidade de retenção de água dessas outras fibras. E também concorre em condições de igualdade com essas duas fibras, com relação ao aspecto nutricional. Para complementar os trabalhos, nós precisamos completar estudos de viabilidade econômica e scale-up, nesse caso, já procurando ver condições específicas a uma agroindústria que venha a produzir esse ingrediente. Precisamos também conseguir mobilizar uma agroindústria processadora de coco babaçu para produzir a fibra, ou seja, é um tipo de tecnologia que vai se aplicar somente para aquelas comunidades da região amazônica, principalmente Maranhão, que tem as comunidades processadoras de coco babaçu. Haverá necessidade também de integrar a cadeia produtiva de coco babaçu com os potenciais clientes, compradores do ingrediente, e também tentar desenvolver novas aplicações do ingrediente em outros produtos alimentícios. Sob o aspecto tecnológico, em termos de industrialização, nós consideramos que é importante também efetuar novos testes, desenvolver um novo protótipo de secagem que seja específico para a fibra de babaçu, porque a gente observa que é possível desenvolver um equipamento que ainda tem uma velocidade de secagem bem maior do que aqueles equipamentos tipo estufa que são utilizados para essa secagem. Tá? Eu agradeço a equipe que participa desse trabalho, que são os outros pesquisadores e técnicos da Embrapa, e também aos alunos da Universidade Federal do Ceará, que participaram desse projeto de pesquisa, tanto a nível de mestrado quanto como iniciação científica, e eu fico à disposição de vocês para perguntas posteriormente. Obrigado. Obrigada, pesquisador Nédio. Eu convido a pesquisadora Edna para fazer sua apresentação. Bom dia a todos, obrigada pela oportunidade. Este trabalho é coordenado pela professora Luísa Meller da Silva, da Universidade Federal do Pará, e nós fazemos parte da sua equipe. Nesse trabalho, nós exploramos as fibras das cascas do cupuaçu e dos resíduos de guaraná através de uma tecnologia acessível e sustentável para o bioma amazônico. Poderia passar? Neste trabalho, nós temos assim, o desenvolvimento da tecnologia propriamente dita, onde nós produzimos as fibras insolúveis a partir
das cascas do cupuaçu e dos resíduos da extração, a extração alcoólica das sementes de guaraná. E testamos essas fibras na elaboração de hambúrgueres e nuggets plant-based, com o grande diferencial, né? As fibras do cupuaçu, maior percentual, são as fibras insolúveis, enquanto a fibra do guaraná nós temos uma proporção entre as fibras solúveis e insolúveis, o que levou a 2 processos diferenciados para os resíduos. E como exemplo, né, de aplicações de outras matérias-primas amazônicas. Então, nós temos 2 materiais residuais com propriedades diferenciadas, né, entre si, e que serviram de exemplo para novos materiais em futuros trabalhos. Por favor. Qual o problema? Além desses 2 resíduos, né, o bioma Amazônia, se dispor destes resíduos no ambiente, nós vamos ter danos ambientais, e as tecnologias, em geral, utilizadas para a purificação de fibras, elas não são amigáveis ao meio ambiente. Além disso, as comunidades produtoras não teriam acesso ou teriam dificuldade assim, de utilizar essas tecnologias. O outro problema é o estímulo, né, ao consumo de fibras que está aquém do desejável para a saúde já tão determinado, né, os benefícios das fibras para a alimentação humana. Um outro problema seria, né, oferecer fibras que nunca foram utilizadas como alimentos sem risco para a alimentação humana. Sendo as fibras insolúveis, na incorporação das fibras purificadas nos produtos plant-based, poderíamos ter sabores residuais, problemas com textura, então mais um problema. Além disso, as comunidades locais, nossa meta é que as tecnologias sejam acessíveis a elas, né? E, por enquanto, elas não estão familiarizadas com as tecnologias de transformação desses resíduos em materiais de alto valor agregado. Com isso, nós trabalhamos para transformar esses resíduos sólidos em ingredientes com tecnologia compatível com o bioma, ambientalmente amigável, e as fibras obtidas não apresentaram sabor residual, são neutras e contribuíram para a textura, ampliando, né, a capacidade de retenção de água comparativamente às fibras apenas das cascas ou dos resíduos moídos. Tecnologia acessível às comunidades locais, através do que nós vamos exemplificar agora, né? Próximo slide, por favor. Então, como nós falamos, nós procuramos trabalhar com materiais que fossem conhecidos das comunidades. Então, por exemplo, o bicarbonato de sódio e o ácido cítrico são reagentes conhecidos da dona de casa, conhecidos das comunidades. Então, de modo simples, nós transformamos as cascas do cupuaçu em fibras deslignificadas e os resíduos do guaraná também, só que por vias diferentes. A partir das fibras apenas deslignificadas, nós também modificamos por enzimas, né, e obtivemos as fibras modificadas de guaraná e de cupuaçu. Como nós trabalhamos em tecnologias limpas, todos os efluentes que nós produzimos nesse processo foram transformados em produtos, sendo os efluentes do cupuaçu em pigmentos e os efluentes da obtenção das fibras do guaraná em biopartículas de guaraná, que estão sendo estudadas, né? Todos esses materiais, né, têm continuidade nos estudos. Por favor. Bom, o tamanho do mercado. Se nós compararmos que 50% do mercado consumidor de carne, né, venha a consumir hambúrguer plant-based, né, então nós vamos ter uma demanda com a formulação testada, né, com as formulações testadas, nós teríamos uma demanda de 163 mil toneladas, né, de fibras de cupuaçu e de 40 mil toneladas, aproximadamente, de fibras de guaraná. O que parece desconfortável com relação à demanda e à produção, para nós, é um potencial para novos materiais, tá? Principalmente dentro das tecnologias que nós utilizamos, onde esses novos materiais geram também subprodutos de alto valor agregado e acessíveis às comunidades produtoras.
Bom, qual é o nosso modelo de mercado? É um tanto diferenciado, né? Porque o bioma ele não comportaria grandes unidades. Então, nós procuramos, nós achamos que o modelo de mercado seja valorizar essas tecnologias que estão adequadas às comunidades produtoras, que podem ser de tamanho médio e pequeno, né? E dentro da realidade tecnológica que eles podem assimilar. Então, isso associou o processo em tecnologias limpas com o estímulo à economia local. Então, a interação com o mercado seria em colocar o próprio bioma na identidade dos produtos comercializados, utilizando essas fibras, né, regionais. Próximo. Quem são nossos concorrentes? Nós temos concorrentes de fibras solúveis, que são utilizadas em formulações como pectina, goma xantana, carragenana e outras gomas. As fibras insolúveis, tanto as tradicionais quanto as fibras também já originárias, como o antigo palestrante falou, né? O anterior palestrante falou sobre as fibras insolúveis, né? Que já são exploradas de castanha de caju e muitas outras, né? Então, nós temos esses concorrentes, porém, como nós vimos, o mercado para fibras, para materiais com alto teor de fibra é bastante promissor. Então, imaginamos que em todos os biomas aqui no Brasil, nós possamos, assim, dirigir nossos trabalhos, né, nesta valorização. Os próximos passos. Como pode ser observado, né, nós sacrificamos o teor de proteína, porque a nossa fibra ela tem propriedades na textura que comportariam uma flexibilidade nos ingredientes proteicos, porque com baixa proteína nós conseguimos boa textura e sabor. Então, nós vamos avançar as pesquisas com outros resíduos amazônicos com maior teor de proteína. E teobroma também, né? Teobroma cacau. Tá? Continuar os estudos com ampliação de escala, isso é imprescindível, porque, sendo a nossa tecnologia inexistente em unidades de processamento de fibras, provavelmente o investidor, né, vai querer ver exemplo desse processo funcionando. E nós vamos precisar ter uma ampliação de escala para demonstração e para treinamento. Oferecer treinamentos tanto às comunidades produtoras quanto, né, à agroindústria que queira investir, né? Então, tendo uma escala ampliada, nós acreditamos que seja interessante. Nosso grupo não é pequeno, além, né, da professora Luísa, dos outros professores, estudantes de pós-graduação, bolsistas de graduação. Então, o grupo é grande, né, e nós só temos a agradecer. Com relação ao gatilho, nós precisamos de equipamentos que, inclusive, nós gostaríamos de ter utilizado na modificação das fibras, não utilizamos. Precisamos investir para que a indústria conheça, né? Além do que a gente fez, tem novas oportunidades de melhorias nesses materiais. Para avançarmos as pesquisas, precisamos investir, principalmente em ampliação de escala, né? E continuar as pesquisas com outros materiais, como nós já referimos aqui. Agradecimento ao GFI, né? Principalmente a equipe de pesquisadores, que vislumbrou um cenário desconhecido, porque esses materiais e esses processos não estavam na literatura, eles tiveram que ser bastante confiantes para serem pioneiros, e estão de parabéns, e só tenho a agradecer toda oportunidade recebida para este projeto. Estamos disponíveis aqui para responder as perguntas. Muito obrigada. Obrigada, pesquisadora Edna. Agora eu convido a pesquisadora Ana Paula para fazer a sua apresentação. Bom dia, tá me ouvindo, Luciana? Sim, te ouço bem, pode começar. Bom dia a todos. Então, como a Luciana me apresentou, eu me chamo Ana Paula. Atualmente eu estou como pesquisadora colaboradora na Unicamp. Eu tenho o prazer, né, de apresentar e fazer parte desse time nessa chamada Biomas, né, financiada pelo GFI. E o projeto que eu desenvolvi, então, é o uso de subproduto do baru na obtenção de proteína vegetal texturizada.
Então, pode passar, por favor. Conseguimos realizar todas as etapas previstas no projeto e, como aplicação, nós conseguimos, né, nós chegamos no Baru Burger, o poder nutritivo do cerrado em cada mordida. Pode passar, Luciana, por favor. Como problema, né, da pesquisa, nós verificamos, né, uma pesquisa realizada pelo GFAI, onde foram entrevistados, né, 25 profissionais atuantes de empresa nesse setor de proteínas alternativas, e foi constatado, né, que mais de 60% desses profissionais, né, verificaram que existe, né, que relatam a falta de matéria-prima, né, ou ingrediente nacional, que esses ingredientes ou essa matéria-prima apresentem propriedades tecnológicas e nutricionais. Além disso, que esses ingredientes, eles mimetizem cor, sabor, característicos dos produtos animais em relação aos análogos vegetais. Eles gostariam também, né, de verificar mais ingredientes com apelo clean label, além desses ingredientes serem sustentáveis. Então, pensando em todos esses problemas, né, apontados, nós pensamos, então, nas possíveis soluções. Por favor, o próximo. Então, como solução, eu trago o uso do subproduto do Baru na produção de proteína, né, texturizada. O Baru, como sabemos, é uma castanha do cerrado brasileiro, é um produto nacional, então a gente estaria trabalhando com o ingrediente ou uma matéria-prima atendendo essa demanda, né? Já sabemos também que o Baru apresenta vários benefícios à saúde, ele tem uma rica composição em fibras, tanto fibras solúveis quanto insolúveis, apresenta em sua composição vitaminas e minerais que são essenciais para a promoção de saúde, compostos bioativos, além de proteína de boa digestibilidade e um perfil bastante interessante de aminoácidos essenciais completo, né? E quando eu falo sobre o subproduto do Baru, o que eu quero dizer com esse subproduto? Hoje a gente sabe que já existe a extração do óleo da amêndoa do Baru, né? Já é utilizada comercialmente, e após a extração desse óleo, eu tenho a torta, eu tenho uma farinha desengordurada que eu denomino de subproduto do Baru. Muito provavelmente esse subproduto deva carregar, né, tanto a parte de macro quanto os micronutrientes presente, né, na amêndoa. Então, assim, a gente vai estar evitando, né, a utilização desse subproduto, evitaria um desperdício. Além disso, eu agregaria um processo de extrusão para a obtenção dessa proteína texturizada, que é uma tecnologia limpa, porque eu tenho baixa geração de resíduo nessa tecnologia e baixo consumo de água. Vou obter um texturizado proteico com uma cor diferenciada, dessa cor acastanhada. Mais à frente na aplicação vocês vão entender o porquê que é interessante essa cor, além de ter a preservação ambiental. Pode passar. Então, como desenvolvimento tecnológico, o que nós pensamos? Pensamos em utilizar ingredientes já estabelecidos, né, já usados nas indústrias de alimentos, como o concentrado proteico de soja e o glúten vital. Esses ingredientes também, muitas vezes, fazem parte já da lista de ingredientes utilizados nos produtos plant-based, e fizemos a incorporação, então, da farinha desengordurada de Baru. Nós, então, preparamos diferentes diferentes proporções dessas misturas, e passamos, então, essa mistura de farinha no processo de extrusão. No processo de extrusão, então, a gente teve a combinação de temperatura e taxa de cisalhamento controlado, a gente promoveu algumas alterações químicas nesse mix, né, e a gente, então, teve a obtenção de diferentes proteínas texturizadas com diferentes taxas de Baru adicionado. Feito isso, essas proteínas, elas foram avaliadas tecnologicamente, né? Então, a gente tinha a proteína texturizada com Baru e também trabalhamos em paralelo com uma proteína texturizada só com soja, para a gente avaliar e poder comparar, né, esses resultados, e foi possível verificar que o índice de expansão, absorção de água e a capacidade de hidratação,
em algumas proteínas texturizadas com Baru apresentaram resultados superiores quando comparado somente à proteína com soja e glúten. Além da capacidade de liberação de finos, elas apresentaram resultados bastante similares em relação à proteína texturizada com soja e da proteína texturizada com Baru. As proteínas que apresentaram um potencial, né, nós encaminhamos, então, para os testes de aplicação. Pode passar, Luciana, por favor. Então, a aplicação foi realizada em cima do desenvolvimento de um hambúrguer, o Baru Burger. Então, nós optamos por trabalhar com um rótulo limpo, né, com poucos ingredientes, justamente para a gente poder avaliar a diferença entre a adição do subproduto do Baru com a textura da soja. E nós verificamos, então, a gente conseguiu desenvolver esses hambúrgueres e conseguimos verificar que as características sensoriais de cor e sabor foram muito bem aceitas. Cor, porque com a adição do subproduto do Baru, a gente obteve hambúrguer com característica bastante semelhante à da proteína animal. E em relação ao sabor, o Baru conseguiu mascarar aquele residual que geralmente a soja deixa nos análogos. Então, eles apresentaram um bom desempenho em relação a essas características sensoriais. Pode passar, Luciano. Quais seriam, então, os nossos próximos passos, né? Aplicar esse texturizado em novos produtos. Eu acredito que tem um potencial bastante grande na carne moída, pela essa similaridade quando hidratado, quando pronto, em almôndegas, linguiças, nuggets. Então, eu acredito nesse potencial dessa proteína texturizada. Pode passar, por favor. Além disso, nós pensamos na continuidade da pesquisa visando o escalonamento e a otimização desse ingrediente, justamente porque nós trabalhamos tudo em escala de laboratório, a gente não saberia dizer como isso se comportaria, né, como esse ingrediente se comportaria numa escala um pouco maior. Pode passar. Então, seria interessante que a gente pudesse ter essa resposta. O time aqui foi formado por mim, pela Joyce, que atualmente está na Alemanha, pelas professoras Caroline e Marise, que ambas são do Departamento de Tecnologia de Alimentos da Unicamp. Contamos ainda com a participação de alguns alunos de doutorado e de iniciação científica no desenvolvimento, na colaboração das análises que a gente acabou executando nessas matérias-primas. Por favor. E como gatilho, nós pensamos na prospecção, né, de parceiros na cooperação dessa pesquisa. Eu deixo para vocês mais uma frase: o Baru Burger, o hambúrguer vegano perfeito para paladares conscientes e exigentes. Eu finalizo aqui minha apresentação, agradeço o GFAI, agradeço a oportunidade, meu contato abaixo, caso vocês queiram entrar em contato. Muito obrigada. Muito obrigada, pesquisadora Ana Paula. Agora eu convido o pesquisador Acácio para fazer sua apresentação. Certo, obrigado, Luciana. Aparecendo a apresentação? Sim, tudo certo, pode começar. Certo, então bom dia. Eu sou o professor Acácio, sou da Universidade Federal de Santa Catarina, e o meu pitch é intitulado Macaúba in Foods, a solução... só um momento. A solução viável e sustentável nacional para os novos produtos plant-based. Então, um breve relato aqui: nós usamos a macaúba, a torta do macaúba, fizemos um processamento usando uma nova tecnologia, né, com líquidos e fluidos pressurizados para extração de diversos ingredientes, né, com um foco plant-based, e fizemos uma aplicação desses ingredientes, né, com um desperdício zero da matéria-prima e um análogo ao nugget. Esse projeto teve um financiamento prévio do GFI, e vou estar destacando um dos principais pontos encontrados dentro desse projeto. O problema, né, como já foi relatado na maioria de todos os casos, né, até no início, é por causa da procura dos ingredientes nacionais, e visando tudo isso, a nossa procura aqui é também por produzir esses ingredientes utilizando sistemas limpos e sustentáveis
dentro disso. Então surge a solução Amacaúba. Por que ela? Porque a palmeira dela tem a capacidade de produzir 90 quilos de fruto por árvore e novos cultivares até 200 quilos. Há um incentivo governamental para o cultivo em sistemas consorciados da Amacaúba, né, para recuperação do sequestro de carbono, regeneração dos solos e renda principalmente a pequenos produtores. E essa palmeira há uma produção muito alta de óleo por hectare em relação, principalmente, à soja. Pensando em escala industrial nova, há hoje, né, sistemas que estão buscando a produção dela em escala comercial. Cito aqui, né, a Inox, que já tem 2.000 hectares do cultivo da macaúba para produção. E durante a produção do óleo surgem as tortas. Então, tanto a torta da amêndoa e a torta da polpa da macaúba. O destaque aqui para o pitch é a torta da amêndoa. Por quê? Porque pode ter uma variação de 20% a 55% de proteínas. Nós, no processo financiado pelo GFI, trabalhamos tanto com a amêndoa como a polpa para a obtenção de todos esses ingredientes aqui, mas o nosso interesse partiu para a proteína, né, devido aqui no destaque da amêndoa, porque esse alto teor de proteína tem um destaque principalmente para a produção do isolado proteico a partir da macaúba. A nossa proposta foi usar um processo sequencial integrado num conceito de biorefinaria dentro da economia circular e utilizando tecnologias de alta pressão para que nós tenhamos um processo sustentável e com boa qualidade tecnológica e nutricional dos ingredientes que são obtidos. Dentro disso, eu destaco aqui, com nossa tecnologia usada, nós conseguimos obter um isolado proteico com um rendimento superior às outras tecnologias comercialmente que destacam na literatura, né, que foi o fracionamento a seco e extração a alcalina, em um tempo de 15 minutos de processamento, certo? Usando água apenas como solvente e um consumo energético bem baixo, e tivemos ainda, destaco aqui, um certificado verde para a nossa tecnologia. Então, esse é um ponto-chave aqui que eu tenho, que eu destaco em relação a isso. Em relação ao ingrediente, o isolado proteico a partir da macaúba, atendeu quase todos os padrões de aminoácidos essenciais relatados pela FAO. Apenas, né, os únicos abaixos aqui foram a isoleucina e leucina. No entanto, ele apresenta os limitantes, que são muitas vezes limitantes aqui em cereais, a lisina, e os sulfurosos e os aromáticos, que estão aqui limitantes em leguminosas, como feijão, soja e ervilha. Outra parte, né, as propriedades técnico-funcionais desse ingrediente, o isolado proteico da macaúba teve boa solubilidade, superior tanto à da soja como da ervilha. Em relação à parte aqui de capacidade de absorção de óleo e água, a macaúba tem uma alta capacidade de absorção de óleo em relação também à ervilha e à soja. E em relação à capacidade de absorção de água, fica similar à da ervilha, entretanto, a soja apresenta essa relação. A capacidade aqui, a habilidade de formar emulsão, fica intermediário, tanto a soja quanto a ervilha. Então, são resultados aqui bem interessantes que esse isolado proteico tem. Usando todos os ingredientes obtidos, né, pelo processo integrado, considerando o desperdício zero do processamento, nós produzimos aqui um nugget aqui, um plant-based, né, usando tanto o óleo, a proteína, o corante da macaúba e a fibra da macaúba. Então, foi produzido esse nugget, enriquecido com fibra ou não. E os demais ingredientes que podem ser, esse ingrediente também pode ser aplicado em diversos outros produtos, né, substitutos carnes, produtos de confeitos e panificados. O acordo que se busca, né, para dar continuidade a esse projeto é o acordo de parceria entre as instituições. E aqui alguns próximos passos, né, que nós acreditamos para seguir nesse estudo. Então, um estudo aqui do aumento do rendimento da recuperação da proteína, desenvolvimento de um único método de extração, óleo mais proteína, análise técnico-econômica e ciclo de vida desses processos de obtenção, tanto da proteína e dos outros ingredientes, a funcionalização e a complexação dessas proteínas,
formulação de novos alimentos do modelo plant-based, análise sensorial desses alimentos formulados também, teste de texturização com as proteínas obtidas, a avaliação da segurança alimentar, toxicidade e alergenicidade das frações também obtidas e o escalonamento desse processo. Aqui é o time que conduziu o trabalho, né, coordenado por mim, participação direta aqui da pós-doc Laís e das doutorandas Renata e Maiara. Então, nós necessitamos de recurso financeiro atribuído a um acordo de parceria, né, como já destaquei, para dar continuidade ao projeto, e agradeço e deixo o meu contato, tanto o meu e-mail quanto meu telefone. Obrigado. Muito obrigada, pesquisadora Cássio. Com essa última apresentação, então, a gente encerra a série dos pitches e a gente abre agora para as perguntas. A gente já tem algumas aqui. Eu peço que quem tenha alguma outra pergunta coloque aqui na ferramenta, não no chat, para que a gente possa, então, acompanhar as perguntas. Eu acho que a primeira pergunta... tem como você tirar o slide? Ah, já colocou ali? Não, perfeito. A primeira pergunta aqui, então, da Manuela, eu acho que é sobre a pesquisa do pesquisador Nédio, a avaliação de usar o babaçu como fonte lipídica foi estudada no seu projeto? Não especificamente no projeto que nós realizamos, porque, na verdade, hoje, quase todas as agroindústrias de babaçu, elas são bastante baseadas no uso tradicional da amêndoa de babaçu como um fornecedor de óleo. Então, através de processos artesanais de trituração e aquecimento, eles fazem a separação do óleo e utilizam o óleo como fonte culinária, ou então como ingrediente para uso de cosméticos, sabonetes, sabão e alguns outros também. Então, a parte de óleo, ela já é uma tradição. A questão sempre que tem é a sazonalidade muito grande, que no momento da época da safra, muitos utilizam, daí o óleo de babaçu, ele perde valor assim, que o pessoal diz até que não vale a pena produzir. Já em períodos, quando termina a safra, né, período de entre safra, o valor sobe muito, né? Aí, muitas vezes, 1 litro de óleo de babaçu custa 40, 50 reais em feiras lá no Maranhão. Mas essa é uma característica bem regional do Maranhão que eles utilizam para isso. Mas, no nosso caso, o óleo ele continuaria junto com a fibra de babaçu. Não necessariamente seria extraído. Perfeito. Teve uma pergunta perdida aqui no chat, eu acho que é para a professora Mariana. Qual a porcentagem de proteína do isolado proteico? Bom, obrigada pela pergunta. No isolado proteico, a gente não fez a mesma avaliação, né? Não utilizou o mesmo método, porque a gente estava trabalhando com o isolado proteico inicialmente úmido. Mas com ele calculando em base seca, está em torno de 30%. Maravilha, muito obrigada. Para o professor Acácio, qual é a refinadora de Macaúba? Pelo que eu entendi da UNE, que eu usei a amostra, será? Eu acredito que sim, se a pessoa puder esclarecer aqui melhor, mas responde como se fosse... Sim, a amostra foi cedida pela Inocas. Acho que tem mais uma aqui para você. Qual é o teu final de óleo no isolado proteico de Macaúba? No isolado proteico não tem óleo, porque ele foi primeiro removido, o óleo, né? Então foi feita uma extração supercrítica para remoção do óleo. Então foi desengordurada a amostra para fazer a extração daí do isolado proteico. Maravilha. Sim, era sobre a empresa que você pegou mesmo, Macaúba. Se alguém tiver mais alguma pergunta, ou se a pergunta que foi respondida não foi esclarecida, também vocês podem colocar aqui para mim. No chat a gente tem mais alguma, pessoal? Não temos perguntas no chat, Lu.
Ok, entrou mais uma pergunta aqui. A eficiência de extração de 19% para o isolado de macaúba significa que dos 55% de proteína conseguiu extrair 19%? Isto. Então, isso daí é uma etapa ainda a ser trabalhada melhor. Maravilha. Ô, Luciana, deixa eu só esclarecer com relação à pergunta que foi feita. É 30% 30% em cima do valor da matéria, do hidrolisado, tá? Esse cálculo não é em cima do conteúdo de proteína inicial, que ele seria maior. Obrigada. Imagina, obrigada a você pela resposta. Eu acho que eu vou passando para o fechamento, e aí se surgir mais alguma pergunta, a gente volta aqui, porque pelo jeito eu acho que foram todas, e ninguém ficou em dúvida em relação às perguntas que a gente já colocou. Então, vamos partir para os recadinhos finais, né? A gente agradece, então, mais uma vez, a presença de todo mundo aqui. É um dia muito feliz para todo mundo aqui, como a gente já colocou. E, então, vou fazer alguns lembretes. Caso, então, vocês tenham interesse em dar continuidade a essas pesquisas, a estabelecer algum tipo de parceria, isso vai ser feito via formulário, como o Gui já explicou. Eu peço que a Mari coloque o link aqui no chat para vocês terem acesso a esse formulário já. Então, vocês vão entrar nesse link, vocês vão preencher o formulário, demonstrar o interesse ali em qual pesquisa que vocês querem estabelecer essa parceria, e como colocado ali com o Gui, a gente parte, então, para as etapas de reuniões e aprofundamento técnico, posteriormente ao envio da proposta e as negociações. Então, vocês têm até o dia 21 de julho para demonstrar esse interesse para essa primeira rodada. E a gravação desse evento, ela vai estar disponível tanto no nosso site como no nosso canal no YouTube. Então, a partir da semana que vem, essas gravações vão estar disponíveis. Então, caso você tenha perdido algum pitch ou queira rever algum com maior detalhe, compartilhar com a sua equipe, essa gravação vai estar disponível. A gente vai enviar um e-mail para vocês, comunicando que a gravação está disponível, o link da gravação, para que vocês, então, possam acessar. No nosso site também vai ter um resumo breve de cada uma das pesquisas e também o link do formulário. Caso vocês tenham perdido aqui o link do chat, também a gente vai divulgar isso na semana que vem no nosso site. E qualquer dúvida, né, a gente está à disposição, entre em contato comigo, o meu e-mail é lucianaf@gfi.org, e a gente está à disposição para esclarecer qualquer dúvida durante esse processo. Eu espero que vocês tenham gostado das pesquisas e que a gente possa aí estabelecer parcerias de sucesso para a continuidade desses projetos. Muito obrigada.